Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico. Os jogos teremos hoje no dia 3 de fevereiro de 2025. Muitos jogos hoje, fizemos um filtro com as melhores opções, sempre se baseando em números e estatísticas para você ser bem lucrativo. Ontem não tivemos vídeos aqui, mas tivemos palpites exclusivos lá no nosso grupo VIP e também tivemos uma noite sensacional, tá? Teve over nas bolas de 3 do Kobe White, teve também ali um over muito interessante que a gente trouxe para a galera ali em relação às assistências do Cade Cunningham, que também bateu com enorme tranquilidade, além de outros tips que você só pôde encontrar por lá. Beleza? Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, mas vamos falar aqui de Hornets e Wizards. Não sem antes lembrar vocês que tem link na descrição do nosso grupo gratuito e também do nosso canal de cortes, além, é claro, também de bônus de até 100% com o cupom Sexta de Trade na BetWinner para você fazer a sua fezinha. O nosso grupo VIP aqui do lado, melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo com guias e books, tips exclusivas, tips diárias também, os favoritos da noite, as melhores zebras, os melhores jogos over e under para vocês trabalharem, beleza? Falando de Hornets e Wizards, o Hornets joga dentro de casa, eles estão com 12 vitórias e 34 derrotas na temporada. O Wizards foi pior do que eles durante todo esse recorte, mas a gente está falando de um Hornets que vem com diversos desfalques importantes. LaMelo Ball e Brandon Miller, os dois principais jogadores do time, não jogam hoje. Trey Mann e Okogie, que são jogadores interessantes, principalmente na produção ofensiva, também não. Grant Williams já está de fora há um bom tempo e o grande ponto aqui é que a gente vai ter um Hornets muito desfalcado, com enorme favoritismo pelo mercado, que eu considero equivocado. Do outro lado, a gente tem um Wizards que joga sem o Sarr, mas que ele é titular acima de tudo pelo prospecto que ele é pelo futuro, não necessariamente por aquilo que ele é hoje. Então gosto do fato do Valanciunas ser titular hoje, assumir esse posto aí na posição 5 e, consequentemente, deixar o Wizards mais forte no presente. Então, a gente vai trabalhar aqui com um handicap positivo a favor do Washington Wizards. Eu considero essa uma zebra interessante, mas como o Washington Wizards é um time extremamente irregular, com uma defesa ruim, eu vou esticar bastante esse handicap e vou fechar uma duplinha com outra coisa, outra partida que eu acho interessante. Nesse caso aqui, a gente vai colocar uma boa pontuação do Detroit Pistons, que vive um momento interessante, encara o Atlanta Hawks, ser um dos principais defensores, o Jalen Johnson, que vai perder, na verdade, né, o restante da temporada por cirurgia. Vamos colocar aqui mais de 110,5 pontos do Pistons, fechando essa odd em torno de 1,60, que é o que a gente gosta de trabalhar, no mínimo ali em torno de 1,50, beleza? Mas agora falando do porquê que a gente acredita nesse Atlanta Hawks, podendo sofrer muitos pontos dos Pistons, vamos só finalizar aqui falando a respeito dos Hornets, que nos últimos 20 jogos sem o LaMelo Ball, eles conseguiram vencer 4, na verdade eles venceram 3, né, desculpa, e perderam 17 dessas vitórias. Eles não conseguiram cobrir esse handicap de mais 11,5 pontos em nenhuma das últimas oportunidades, ou seja, nos últimos 20 jogos seguidos, sem o seu melhor jogador que não joga hoje, eles não cobriram esse handicap. Mas falando agora sim a respeito de Atlanta, que não tem uma defesa genial, tá? Quando a gente fala aqui especificamente por 100 posses de bola, a gente está falando de Atlanta Hawks que sofre bastante, tá? Nos últimos 10 encontros contra o Detroit Pistons, eles sofreram uma média de 115,2 pontos para os seus adversários. Quando a gente coloca aqui de forma crescente, eles sofreram mais de 110,5 pontos em 80% dos últimos 10 encontros e a gente não teve nenhuma prorrogação dentro desse recorte aqui. Como eu disse para vocês, a defesa do Atlanta Hawks não é nada demais, mas a gente também está falando de um time que joga num ritmo muito alto. É o segundo time mais rápido da NBA, que menos gasta relógio, então, consequentemente, a gente tem muitas posses de bola por minuto dentro das partidas do Atlanta. Então, mesmo que o Detroit não seja tão eficiente assim, a gente deve ter um número alto de posses de bola suficiente para poder produzir uma boa quantidade de pontos. A defesa do Atlanta Hawks ela é mediana, está na metade de baixo da tabela. Outro número interessante, a gente está falando de um Atlanta Hawks que é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, é um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa de território triplo na NBA. O mesmo vale para o Detroit Pistons, é um time que sofre muitas bolas de 3 por jogo, tem um péssimo aproveitamento em defesa de perímetro, então consequentemente deve ser um jogo mais over, onde os dois times, né, na verdade, um vai ficar puxando ali a linha do outro e consequentemente a gente vai ter duas franquias que sabem que precisam produzir bem se quiserem ser vencedoras. No caso, o Detroit Pistons joga como mandante, vai ter o apoio da torcida, tem um Cade Cunningham que vive um momento maravilhoso, inclusive o Detroit Pistons jogou ontem, eles podem estar cansados, então
vai abrir mais margem ainda para um jogo mais bem pontuado. Então, se vocês quiserem trabalhar com mais de 229,5 pontos totais para essa partida, já que a melhor defesa em quadra, no caso dos Pistons, vai estar cansada e fragilizada, a gente pode ter os dois times produzindo bem. Mas, acima de tudo, eu faria essa dupla do handicap positivo do Wizards com a pontuação do time que você acredita que vai vencer, beleza? Então, até se você acredita na vitória do Hawks, eu priorizaria aqui duplar com a boa pontuação do Atlanta, mais de 106,5 pontos, para duplar com o handicap do Wizards. Beleza? As duas possibilidades são interessantes. E por falar em handicap, vamos falar de Houston Rockets, que encara o New York Knicks em um jogo que eu considero bem interessante. A gente tem a ausência do Fred VanVleet do lado do Houston Rockets e a possibilidade da ausência do Sengun. Se o Sengun jogar, eu vou trabalhar aqui com handicap de mais 9,5 do Houston Rockets. É uma tip extremamente segura? Não, mas quando a gente fala a respeito de apostas, a gente tem que entender onde mais vale a pena a gente se arriscar. E eu acredito que com mais 9,5 do Houston Rockets vale a pena sim, mesmo fora de casa contra um time que vive excelente momento, no caso o New York Knicks. O Knicks perdeu recentemente, jogando dentro de casa para o Los Angeles Lakers sem o Anthony Davis, então o Houston Rockets pode ser competitivo sim contra eles, tá? Nessa tip, se a gente vencer o jogo, é green. Se a gente perder por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de diferença, é green. Se perder por 10, 11, 12 ou mais, aí é red. Então a gente tem uma vantagem aqui de mais 9,5 pontos no placar. A gente já começa com a vantagem de 9,5 pontos. E bom, o Houston Rockets, nos últimos 20 jogos, tá? Eles venceram a maioria, tá? Eles têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrotas, 13 vitórias, mas eles conseguiram cobrir esse handicap de mais 9,5 para, além dessas 13 vitórias, somando aqui 14 contra o Minnesota Timberwolves, 15 contra o Miami Heat, e eles conseguiram cobrir também aqui contra o Sacramento Kings, 16, e também eles cobriram aqui contra a equipe do Memphis Grizzlies mais uma vez. Ou seja, em 17 dos últimos 20 jogos, o Houston cobriu esse handicap, mesmo enfrentando diversos adversários de altíssimo nível. A última semana deles foi espetacular, vencendo o Cleveland 2 vezes, vencendo o Boston Celtics, os atuais campeões, e vencendo ali a equipe do Atlanta Hawks, cobrindo esse handicap também contra o Memphis Grizzlies, que é um dos melhores times da Conferência Oeste. Então, assim, o momento é muito bom. E especificamente aqui essa derrota contra o Brooklyn Nets, que foi sim um ponto fora da curva, prejudica a avaliação inclusive do mercado em relação ao Houston Rockets, mas que se o Sengun jogar, eles podem e devem ser competitivos, se manter perto do placar, assim como acredito que o Bucks também vai fazer. Se você reparou que a gente pulou algumas partidas aqui como Grizzlies e Spurs, Timberwolves e Kings, a gente tem análises exclusivas que só fazem parte lá do nosso grupo VIP, mas especificamente a respeito de um jogo que envolve a equipe do Sacramento Kings, que joga sem o De'Aaron Fox agora, que foi trocado para o San Antonio Spurs, vai ter a chegada aí do Zach LaVine. Eu não sei o que esperar desse Sacramento Kings, eles querem ser competitivos, eles querem continuar brigando, vai ter uma mudança drástica de característica, porque o Fox era o jogador mais decisivo desse time, então a gente precisa de um pouquinho de tempo para entender o que será desse novo Sacramento Kings, então muito cuidado em apostar nessas franquias contra e a favor, tá? Que a gente não sabe o que esperar. Mais uma vez teremos Zach LaVine e DeRozan jogando juntos ali, dessa vez agora no SEC, e a gente deve ter o complemento deles ali com Sabonis, que deve ser interessante, mas ainda assim, repito, eu não sei o que esperar dessas franquias, movimentos ainda vão ser feitos, inclusive, fiquem de olho hoje lá no nosso grupo VIP, no nosso grupo Free, a gente vai mandar pra galera novidade a respeito de transferências, porque algumas mudanças podem acontecer hoje, e por mais que, caso você adquira um jogador novo, ele não vai jogar hoje, se você perder algum, aí é fato de que ele não vai jogar. Eles vão descansar porque faz parte de uma transferência, já nem faz mais parte dos planos, enfim. Então, muito cuidado, vamos ficar de olho que essas mudanças podem acontecer hoje. Mas voltando aqui a falar de Thunder e Bucks, handicap positivo dos Bucks. O mercado está subestimando muito o Bucks. Sim, eles não são favoritos aqui, eles não vivem um momento interessante, mas sinceramente para mim, hoje o Shai é mais jogador do que o Giannis Antetokounmpo, nessa temporada especificamente, tá? Mas no geral, a gente tem o melhor e o segundo melhor jogador em quadra se enfrentando, porém o melhor e o terceiro melhor, que no caso é o Damian Lillard, está a nosso favor. Então a gente tem um recorte aqui no qual dá pra gente colocar um handicap de mais 14,5 pontos se Damian Lillard e Giannis jogarem. O Bucks jogou muito bem ontem, só que no último quarto eles deram uma desligada, foi ali
simplesmente ali um quarto ruim. Eu acredito que a cabeça dele estava hoje no jogo contra o OKC. É uma partida na qual eles esperam se provar mais fora de casa. As estratégias da semana foram desenhadas muito mais para esse jogo do que para o Memphis. O treino em si também, o foco dos jogadores. Então o Bucks pode cobrir esse handicap. Acho uma oportunidade espetacular, tá? Ou seja, a gente pode perder de até 14 de diferença. Gente, esse número é absurdo para o Milwaukee Bucks na vida. Que por mais que seja irregular em muitos momentos, desculpa, não dá pra gente acreditar que o outro time é favorito a 15 pontos ali de vantagem num cenário em qual pode acontecer, lógico, mas desculpa, é um recorte aqui que a gente tem muito interessante a favor dos Bucks, que nos últimos 10 encontros venceram 8 contra o Oklahoma City Thunders. Em 9 desses 10 eles cobriram esse handicap. Por sinal, eles venceram a última visita que eles fizeram a Oklahoma e também venceram 3 dos últimos 4 jogos em Oklahoma contra esse rival. Aconteceu aqui, sim, deles perderem por uma vantagem muito larga ali no placar, mas repito para vocês, a gente está falando sobre assumir riscos e vale a pena um handicap de mais 14.5 a respeito dos Bucks. A gente tem aqui o Oklahoma City Thunders com o melhor net rating da liga, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre, mas o Milwaukee Bucks também é um time com net rating ali de elite, top 10 na liga, um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, e repito, para mim, no âmbito geral, no recorte dos últimos 3, 4, 5 anos, o melhor jogador é nosso, é o Giannis, e também o melhor defensor em quadra. Beleza? Então, vamos falar aqui a respeito das nossas últimas análises. Aqui a gente vai trazer palpite de jogador para vocês. O Jazz enfrenta o Indiana Pacers e, só para passar rapidinho aqui, Denver e Pelicans, tá? O Denver joga sem o Westbrook e o Pelicans tem aí um season end, que é quando o jogador não joga mais, do DeJounte Murray por conta de lesão. Então, assim, um time que já começou mal na temporada, tinha esperança de melhorar com o retorno de um de seus principais ativos, suas principais contratações, perde essa principal contratação, o time não embalou e talvez o foco seja na temporada que vem. Eles vão largar de mão, não dá para ficar colocando o Zion em risco, esse projeto nessa temporada já não deu certo. Então é um time que vai se importar pouco com essa partida, pelo menos é o que eu acredito. O Denver Nuggets deve pontuar muito bem, fiquem de olho no over em pontos do Nuggets. No ao vivo, quando a linha baixar um pouquinho mais e dá para pegar ali uma linha mais interessante com uma odd também boa, beleza? Mas falando de Jazz e Pacers, aqui a gente vai trabalhar com o jogador. Antes da gente revelar o jogador e qual vai ser a tip, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A meta é de 150 likes, não custa nada, ajuda muito. O nosso grupo VIP tá aqui do lado, melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Chamem e garantam a sua vaga, beleza? Para essa reta final vai ser muito lucrativa. A gente vai atualizar a nossa listinha lá dos nossos, de como apostar contra a favor de cada uma das equipes assim que as trocas terminarem. Vai ser bem interessante, vai ter muita novidade lá. Vamos de mais 8.5 assistências do Tyrese Haliburton, que é um dos melhores passadores dessa franquia, na verdade da NBA, porque da franquia ele é o melhor, tá? O Tyrese Haliburton é um ótimo assistente, ele teve alguns picos ali de instabilidade, mas é fato que todos os seus companheiros vivem o seu melhor momento na temporada, então tá todo mundo confiante para converter os passes que ele dá em pontos, tá? Para a posição de armador, a gente tá falando aqui de um Jazz que é o segundo time que mais cede assistências por jogo para essa posição. O Tyrese Haliburton conseguiu pelo menos 7 assistências aqui em 13 dos últimos 15 jogos que fez. E a gente tá falando de 7 assistências porque pelo menos ele tem uma regularidade interessante de chegar perto dessa linha que a gente busca. E se a linha dele cair para 7.5 no ao vivo, entrem no over porque vale o risco também. Beleza? No último encontro contra o Utah Jazz, ele conseguiu 13 assistências. A gente tá falando de uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Nesse momento, o Jazz é a segunda pior defesa. O Jazz também é um time que joga no ritmo até que alto, mas o Indiana vai ditar esse ritmo, então teremos muitas posses por minuto. O Jazz é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA. E se a gente for pegar aqui, 8 dos últimos 10 armadores com características semelhantes ao Tyrese Haliburton que enfrentaram o Jazz, de acordo com o Betting Pros, conseguiram ser over em suas assistências. O Betting Pros projeta ele com 10.2 assistências para hoje, acho que não é para tanto, mas 9 ele deve bater, e a gente tem aqui essa tip como a mais interessante de jogador até então. Em seguida, teremos aqui na virada da madrugada mais um jogo. Mas antes, pessoal, mais um recadinho para vocês. Tem link na descrição da BetWinner, bônus de até 100%, e também tem o nosso canal ali gratuito. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, @cestadetrade, a gente vai voltar com conteúdo exclusivo lá para vocês serem bem lucrativos. Fechado? Bom, falando de Blazers e Suns, aqui a gente vai indicar mais um jogador. A gente vai aqui na equipe do Phoenix Suns colocar ali em Marcos e a gente espera pelo menos 25 pontos do Devin Booker. Tá pagando ali em torno de 50, eu já começo a considerar e achar interessante.
1,50 é uma boa linha aqui para o Devin Booker, que deve produzir bem hoje, bem como ele fez recentemente nos últimos jogos contra os Blazers, tá? O Blazers é uma das piores defesas da NBA, nesse momento eles são a 5ª pior defesa da liga, eles deram uma leve melhorada recente, é um time que vem sendo mais competitivo, inclusive as duas franquias se enfrentaram aí há menos de 5 dias e o Devin Booker pontuou muito bem, mas o Portland saiu vencedor. Ele conseguiu 37 pontos, ele marcou 27,3 pontos de média nos últimos 10 encontros contra os Blazers e ele conseguiu marcar pelo menos 25 pontos em 80% dessas partidas. Se a gente for pegar aqui os últimos 15 jogos do Devin Booker, ele teve média de 28,5 pontos, ele conseguiu pelo menos 25 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos, em 5 dos últimos 6 jogos também. Beleza? Se a gente for pegar aqui pelo menos 25 pontos, ele conseguiu completar aqui, né, em 11 dos últimos 15 jogos, o que também é muito interessante para essa nossa tip. Ele fez aí diversos jogos com pelo menos 30, o que também é muito interessante. Na verdade, a maioria, né, desses jogos recortados dá 3, 6, 7, 8, 9 de 15, ele fez pelo menos 30 pontos, o que é muito legal também. Ele que foi um jogador esnobado, né, um dos esnobados aí pro All-Star Game, e vive um momento no qual ele quer provar que todos estavam errados. Inclusive, ele fez duras críticas aí a organização por conta dessa não eleição dele, e como eu disse para vocês, o Blazers é uma defesa ruim, mas acima de tudo é um time que sofre muitas bolas de 3, tem um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo da liga, e quando a gente pega aqui para a posição do Devin Booker, eles são o 5º time mais vazado da liga, então a gente tem um cenário aqui no qual ele pode pontuar bem, e eles também são o 4º que mais cede bolas de 3 para a posição de shooting guard. Alarmador é onde o Devin Booker joga, e é assim que ele deve produzir bem contra esse Portland Trail Blazers, mesmo jogando fora de casa. Então nós temos aqui o over em assistências do Tyrese Haliburton, pelo menos 25 pontos do Devin Booker, duplinha ali no handicap positivo dos Wizards com ou a pontuação do Pistons ou a pontuação do Hawks, e a gente também trouxe aqui para vocês o handicap positivo de mais 9,5 do Houston e mais 14,5 dos Bucks. Essas são as tips que a gente traz para vocês, tem muito mais conteúdo para vocês no VIP e no gratuito. Quero agradecer a audiência de todos, o like que eu espero que tenham deixado, muito obrigado e falou!